A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe. Aqui quem fala é o presbítero irmão Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, meu amado, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo, do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Já quero agradecer a você que se alistou nesse exército de Jesus para nos ajudar na divulgação da palavra de Deus. Amém? Nós estamos na leitura do livro de Levíticos e hoje nós vamos ler o capítulo 25. Nós vamos falar do ano do descanso. Amém? Capítulo 25 de Levíticos. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra, eu vos dou, então, a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semeará o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semeará o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na terra ceará. Não cegarás as uvas da tua vinha, não podarás, nem colherás. O ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo. O teu gado, os animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. O ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarás ao ano 50º e proclamareis liberdade à terra, a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e a cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas da vinha não podadas. Porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ao comprares da mão do teu próximo, não oprimirás teu irmão. Segundo o número dos anos desde que jubileu, comprarás de teu próximo, e, segundo o número do ano das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, baixará o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimirás aos vossos próximos, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos e guardais os meus juízos, e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a farta, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comemos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a vossa messe. Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano novo, até que venha a sua messe, comereis da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim
estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgates à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatado, porém viver e tornar-se próspero e achar bastante com ele, que a remeu. Então contarás os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirás ao homem a que vendeu. E tornarás a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem, reavelás, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano a contar de sua venda. Durante um ano, será lícito ao seu resgate. Se passando-lhes um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro ficará em perpetuidade ao que comprou pelas suas gerações, não lhe sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas da cidade da sua possessão, terão direito perpétuo de resgate dos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas da cidade dos levitas são sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo, no arrabalde das suas cidades, não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobreceu e as suas casas decaíram, então sustentá-lo-ás como estrangeiros e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juro nem ganho. Teme, porém, o teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucros. O seu Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, vender-se a ti, e não farás serviço como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da casa que é sua, ele e seus filhos com ele, e tomará sua família e possessão de seu país. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorarás deles com tirania, teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos e as escravas que tiverdes virão das nações ao vosso redor, delas comprareis escravos e escravas, também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nascerem na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-eis por herança para os vossos filhos, depois de vós, para haverem como possessão perpetuamente os farei servir, mas sobre os vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com tirania, nem sobre os outros. Quando os estrangeiros e ao peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família dos estrangeiros, depois de haver vendido, haverá ainda resgate para ele? Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da família,
resgatará, ou se lograr meio, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número de anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverás proporcionalmente a ele o dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se resgatarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano, estará com ele, não se assenhorará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, meus amados irmãos? Louvado é o nome do Senhor. Aqui a gente vê algumas leis que Deus cria para que ninguém fosse tirano, para que ninguém lograsse seu irmão e para que ninguém fosse se achasse melhor um do que o outro. Deus deixa bem claro que aqueles que tinham mais deveriam ajudar os que tinham menos, para que pudessem estar, né, ajudando os seus próximos. Uma coisa que me chama muito a atenção e que muitos, né, passam despercebidos é que esse ano de descanso é comum no pessoal que antigamente plantava lavouras. Eu lembro do meu avô, que tinha grande porção de terra na grande ilha de Florianópolis, e ele plantava. Meu avô produzia farinha, produzia açúcar, né? Plantava feijão, plantava milho. Meu avô plantava de tudo. E eu me lembro que sempre tinha uma grande proporção de terra, da qual ele ficava um ano ali sem plantar naquela terra. E toda vez que ele fazia plantio, sempre havia um espaço que ele deixava a terra descansar, para que a terra pudesse restituir os seus nutrientes, né? Então veja bem, meus amados, é Deus quem ensina isso, é Deus quem dá orientação ao povo como tratar a terra. E aí o ser humano, com o passar dos anos, o que ele faz? Começa a criar adubos químicos e forçar a terra a produzir sem dar o devido descanso à terra. E aí temos aí diversos tipos de enfermidades por causa de agrotóxicos, por causa desses produtos que são colocados na terra. Sendo que o nosso Deus ensinou a trabalhar na terra. Deus é maravilhoso, Deus dá orientação ao povo. Quando Deus fala deixar os frutos caírem sobre a terra, é para que a terra recuperasse seus nutrientes devidos. E além do mais, meus amados irmãos, quando Deus ele ensina desta forma, ele faz uma promessa. Ele diz que aquele que respeitasse a sua lei, que respeitasse os seus estatutos, ele ainda ia abençoar. E o ano que a terra estivesse produzindo seria tão abençoado que o fruto seria tanto que daria para os anos seguintes até que a terra descansasse o suficiente para retornar a produzir. Deus sabe todas as coisas e sabe como fazer. Então, tudo que nós vamos ler na palavra está voltado à obediência a Deus. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, sim. Mas aquele que se encontra salvo, aquele que se converte ao Senhor, ele entende uma coisa, que é gratificante, não é um fardo, não é pesado obedecer a Deus. Não é cansativo obedecer os seus estatutos e seus mandamentos. Bem pelo contrário, é alegria para o nosso coração.
Quando servimos a Deus, temos nossa família abençoada, temos os nossos lares abençoados pela presença de Deus. Deus, ele fala que a palavra nos ensina que nunca viu um justo mendigar o pão. Então, o justo é aquele que é obediente. Aí você pode citar as escrituras e dizer que não há um justo sequer, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Entendeu, meu amado irmão? E quando nós somos justificados, nós somos obedientes à sua palavra, né? Então fica aí, né, para ensinamento. E o jubileu, o ano do jubileu, muitas vezes as pessoas ouviram falar nessa palavra, né? E não compreendiam, né? Esse ano do jubileu, meus amados irmãos, vinha depois de cada 7º ano sabático, né? Portanto, no 50º ano. Nesse ano, todos os escravos tinham sua liberdade restaurada e todos os proprietários recebiam seus haveres em restituição, além de haver um cancelamento geral de todas as dívidas. Essa era uma excelente maneira de evitar os extremos de riquezas demasiadas e da pobreza equivalente. O preço da terra vendida ou arrendada ou era baseado no número de anos durante os quais poderia ser usada até o ano de jubileu, que começava no dia da expiação. Em Ezequiel, esse ano foi chamado Ano de Liberdade. É só para questão de conhecimento, meu. Então você está entendendo, meu? As pessoas arrendavam as terras e trabalhavam nelas, e depois essa terra era restituída. Meus amados, veja bem, Deus ele fazia isso, né? Para que as pessoas não existisse extrema pobreza e não existisse extrema riqueza entre o seu povo, para que todos pudessem ser felizes e prósperos de igual maneira. Quanto à liberdade dos escravos, esses escravos, na maioria das vezes, era adquirido quando havia uma guerra entre as nações, entre os povos, e aí as pessoas eram escravizadas para servir. Mas Deus também ensinava que essas pessoas escravizadas não deveriam ser tratadas de maneira ruim ou com grosseria. Né? E que no ano do jubileu a liberdade deles era restituída. Ou seja, a dívida que deveria ser paga foi paga. Então Deus ele é sábio em todas as coisas. Nós é que às vezes somos teimosos e queremos fazer de forma diferente. Né? E aí a gente já sabe no que acontece. Eu vou parar por aqui, meus amados irmãos, que tem muita informação dentro de apenas um texto. Tem muita informação. A gente vai ver leis a favor dos pobres aqui, né? São várias leis. Uma das coisas, antes de eu terminar, é que era comum se deixar cair o fruto, aqueles frutos que caíam nos campos, espigas, e uvas, frutos que fossem colhidos, era orientado por Deus para que ali ficassem, para que aquelas pessoas mais pobres pudessem passar e colher, para que pudessem ter o que comer. Então, meus amados, Deus é muito bom. A gente aqui precisa aprender a obedecê-lo mais. Né? Vou parar, meus amados, senão nós vamos longe, tá? E agora nós vamos orar em nome de Jesus.